Tudo bom? Tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre lutos não reconhecidos, né? Eu acho que o nome tem um pouco de um quê autoexplicativo, né? São processos de lutos que não são validados e que não são reconhecidos como tal, né? Então, refere-se a relações, vínculos, perdas que geram processos de luto, embora ou o enlutado, ou a família do enlutado, ou a sociedade no geral não reconheça aquilo como um processo de luto, né? É um pouco daquela reação de, nossa, mas tá sofrendo por causa disso? Nossa, mas isso aí gerou um luto em você? Nossa, dá uma menosprezada, né? A gente viu na semana passada que um processo de luto é um processo de adaptação diante de alguma perda de vínculo significativo e ou perda do nosso mundo presumido, né? Então vamos retomar um pouco o que é o mundo presumido. O mundo presumido é o nosso mundo interno de certezas e planejamentos diante do futuro. Eu até comentei, foi algo que todo mundo sentiu sendo abalado, destruído, bagunçado em 2020. A gente começou 2020 com uma certa certeza na nossa cabeça, com planejamento de futuro. Veio a Covid, veio a pandemia, a necessidade de isolamento social e bagunçou tudo isso. Isso gerou diversas perdas para N de nós, né? Muitas dessas perdas são perdas de lutos não validados, de lutos não reconhecidos. Então, quem infelizmente perdeu algum ente querido por conta da Covid, essa pessoa está enlutada. Mas quem perdeu o emprego, quem por um acaso rompeu algum relacionamento amoroso ao longo desse tempo, quem perdeu a casa, quem teve que fechar empresas, isso infelizmente teve de monte, né? Perdas financeiras, perdas materiais. Tudo isso pode ter gerado em diversas pessoas, diversos de nós, processos de luto não reconhecido, né? Um processo de adaptação diante de algum vazio. Vamos pensar alguém que infelizmente precisou fechar o próprio negócio nesse período de 2020, né? Pelo menos aqui em Taubaté, infelizmente, a gente anda e vê diversas empresas e diversas lojas com as portas fechadas. Essa pessoa, ela tem, a empresa dela tinha algo muito significativo para ela, representava algo muito importante para ela, e esse laço e esse vínculo que você gera com esse emprego, com essa empresa, foi rompido. E isso gera um vazio, uma falta de sentido e uma necessidade de adaptação diante dessa perda. Então, por isso que a perda de um emprego, a perda desse CNPJ vai ser considerado um luto não reconhecido, tá? Então, dentro do conceito, a gente está falando dessa noção, né? E a gente fala de alguns tipos de lutos não reconhecidos. Entre eles, o luto de uma relação não reconhecida socialmente. Por exemplo, quando você perde, né, vem a falecer alguém que você não está mais se relacionando, um ex seu, uma ex sua, olá, Anderson, é tido como uma relação que não é validada o suficiente para gerar um luto para você. Nossa, mas vocês já se separaram. Por que você está sofrendo por ele? Mas a separação não necessariamente gera um vínculo que foi rompido. A relação foi rompida, mas o vínculo pode ainda existir. Esse vínculo pode até ter se transformado. A gente pode estar falando de uma pessoa que seguiu a vida, que está num novo casamento, mas é um baque. O ex ter falecido pode sim gerar um luto. Outra relação, uma relação de extraconjugal, uma relação que não é assumida socialmente. É um luto não reconhecido porque você não pode falar que você está em luto por aquela pessoa, porque ninguém pode saber que você se relacionava com aquela pessoa, né? Então, olha que complicador. Você não pode assumir que você está sofrendo, porque o seu amante, a sua amante faleceu, porque aquela relação não era validada socialmente. A gente tem relações homossexuais que não são abertas publicamente, que não são assumidas socialmente, e daí isso pode gerar um luto não reconhecido, né? Então, através de uma relação não aceita, não validada socialmente. A gente tem o luto não reconhecido por uma perda que não seja validada. Finais de relacionamento, que eu falo muito aqui no perfil,
Muitas pessoas pediram para eu falar mais sobre isso hoje aqui, eu vou falar. A perda de emprego, perdas que não são tidas socialmente nas regras da nossa sociedade, o suficiente, significativas o suficiente para gerar um pesar, para gerar um processo de adaptação, né, gerar esse processo de luto. Então, a perda do emprego, perdas gestacionais, né? Então, infelizmente, muitas mães que perdem os seus bebês têm que escutar o quê? Ah, mas estava no comecinho da gestação. Ai, que bom que foi no comecinho da gestação, né? Ah, você não sente tanto. Ai, você ainda nem conhecia ele. É uma perda que para a mãe extremamente significativa. Vamos falar um pouco mais disso na semana que vem. Mas para essa outra pessoa não é o suficiente para gerar um luto. Então a perda não é validada, né? Então a nossa sociedade, ela é cheia de regras sobre o que a gente pode se enlutar, quem que pode se enlutar e de que forma a gente pode se enlutar. Inclusive, crianças, idosos e doentes mentais são tidos como pessoas não validadas o suficiente para um processo de luto. A gente acha que o idoso não vai entender o que aconteceu e não vai sofrer. Que a criança, nem tá entendendo o que tá acontecendo, imagina, ela não vai nem perceber que a pessoa morreu, ela não vai entrar em luto. E que a pessoa que tem alguma doença, algum transtorno, algum tipo de limitação, também não vai entender. A gente quer colocar regra até no jeito que as pessoas têm que se enlutar. A gente não valida um luto que não seja chorando, triste, descabelado. Pessoas que não choram em funerais não estão enlutadas. Para nossa sociedade, é assim que a gente pensa. Então, um luto de uma pessoa muito mais, a gente chama de um perfil instrumental, uma pessoa mais racional, que não é de chorar, que não é de falar muito sobre o falecido, que não é de ficar remoendo ali, vamos colocar assim, a perda, ela é tida como um luto não validado. Aí você não tá enlutada. E daí a pessoa começa a se cobrar, né? Haviam me mandado uma pergunta. O porquê que é tão difícil a gente aceitar e lidar com perdas que não são concretas, que não houve uma morte, como por exemplo a perda de um relacionamento, mas fica essa sensação de vazio. A gente acaba aderindo, internalizando todas essas regras e pressões sociais. Então vamos pensar, um enlutado que às vezes é até por morte. Ele perdeu o pai, perdeu a mãe, mas ele não é de ficar chorando, de ficar triste, ele é uma pessoa que, vamos seguir a vida, não quero ficar falando do ente querido, não quero ficar entrando em contato com as minhas emoções. Isso é muito importante, mas cada pessoa lida com o luto de um jeito. E daí as pessoas vão falar pra ele, você não tá chorando a perda da sua mãe, você não tá enlutado, você não amava, você não sei o que, vou ficar falando na cabeça dele. Essa pessoa começa a acreditar que é verdade o que os outros estão falando pra ela. E ele começa a se culpar pelo processo de luto dele. Ele começa a achar que o processo de luto dele não é válido o suficiente, que ele deveria estar chorando. Ou uma pessoa que terminou um relacionamento e tá muito triste, tá muito mal, sentindo muita falta, realmente é enlutada por conta disso, porque a relação era muito significativa e a perda de relacionamento envolve perdas secundárias, e as pessoas falam pra ela que é mimimi. Ela começa a achar que é um mimimi. Ela começa a internalizar esses padrões que a gente insiste em colocar no processo de luto dos outros. E não existe regra para luto. Não existe. Nós, enquanto profissionais da área, vamos estudar para a gente entender e conseguir orientar as pessoas de uma forma mais adequada. Mas não existe uma regra, não existe um pacote fechado em que, entrei em processo de luto, vou manifestar tudo isso, né? Inclusive, muitas pessoas também me perguntam, como é o luto no término de relacionamento? Como é o luto por perda da mãe? Como é o luto por essa perda? Gente, não existe isso. Não é pacote de dados de celular, que você compra o pacote inteiro com todas as manifestações e tudo. Depende do tipo da perda, depende de quem era essa pessoa para você, depende de quem você é, depende de como foi a perda, depende de idade, depende de gênero, depende de muita coisa. São muitos fatores influenciando. Então, quando a gente tem um luto não reconhecido, ele pode vir a se manifestar da mesma forma do que um luto por morte. Vamos pensar num luto de uma perda simbólica, né? Algumas pessoas, esses dias eu recebi uma caixinha, a pessoa falava, eu perdi alguém que ainda está vivo. Não tinha muito mais contexto, mas eu imaginei que pudesse ser algum rompimento de relação muito significativo. A pessoa está viva,
mas ela não é mais quem ela era para você. Isso é uma perda, né? Ela não tem mais aquele papel que ela desempenhava na tua vida. Então, isso é o que conta, né? Não é exatamente o tipo da perda no sentido de se não houver morte, não tem perda. Não, é qual é o laço que foi rompido, qual é o vínculo que foi abalado, de que forma foi abalado, qual é a representação que aquela pessoa ou que aquela relação tinha na sua vida. Isso influencia muito mais no processo de luto do que a existência ou não da questão da morte concreta. Existem pessoas que sofrem muito mais por um fim de relacionamento do que por uma morte concreta. Porque o fim do relacionamento era mais importante do que quem a pessoa morreu. Para ela, aquilo é mais significativo. Para ela, aquilo vai doer mais. Entendeu? Então, a questão de qual é o significado que a gente atribui para a perda, qual é o papel que essa pessoa desempenhava, que essa relação desempenhava. E o porquê, a importância, né? O motivo que vocês escolheram, né, o tema da live de hoje, mas por que eu coloquei como um tema possível? Porque eu acho muito importante a gente divulgar conhecimento do que pode ser um processo de luto. Porque eu tenho recebido muito no consultório, como eu disse, o ano de 2020 foi muito tenso em relação a isso, de muita gente passando por processos de luto, vivendo um complexo, assim, um universo e um compilado de emoções, de sentimentos e passando por um processo de adaptação extremamente significativo e se cobrando de que não deveriam estar passando por aquilo. Elas não têm a consciência de que elas realmente podem estar vivendo um processo de luto. E eu disse um pouco isso na live da semana passada. Quando você fala para a pessoa, isso pode ser um luto que você está vivendo, e dentro do luto isso é muito comum de se sentir. Então, né, vamos trabalhar em cima disso para buscar essa adaptação, a pessoa se alivia. Resolve o problema? Não resolve, né? Não é mágica. Mas alivia a dor, alivia essa sensação de eu não devia estar sentindo isso, eu não devia estar passando por isso, né? Porque são lutos muito pouco falados, muito pouco validados, né? Eu comentei do aborto, embora hoje acho que já tenha um pouco mais de validação, muitas mães têm que passar por isso. De escutar que, ainda bem que foi no comecinho da gestação, então você não vai nem sentir. Como não vai sentir? Aquele bebê já existia no psíquico dela antes de existir na barriga. Era filho dela, era parte dela. Como assim ela não vai sentir? Entendeu? Então, olha o perigo que a nossa sociedade como um todo faz em não validar determinadas perdas. Quem somos nós para validar a perda do outro? Quem somos nós para apontar o dedo para o luto do outro e julgar se é exagerado ou não? Não existe isso. Existe o luto normal, o luto complicado? Existe. Mas quem somos nós para falar que o luto do outro é complicado, que o luto do outro está fora do esquadro? Que esquadro é esse que a gente usa? Né? Então, o perigo da gente ter um grupo de perdas não reconhecidas e não validadas o suficiente para a gente achar que merece um processo de luto, porque a gente acha que a gente tem o poder para isso, a pessoa não tem apoio social. Por quê? Né? Pensando, por exemplo, a situação de uma relação extraconjugal. Eu não posso falar para ninguém que eu tô sofrendo a morte do outro, porque ninguém nem sabia que eu tava junto com o outro. Com quem que eu vou conversar sobre isso? Eu não pude ir no velório da pessoa, porque ninguém sabia que a gente estava junto, né? Relacionamentos homossexuais que não são assumidos publicamente. A pessoa não consegue ir no velório, ela não consegue ter o ritual de encerramento, de concretização, que é muito importante no processo de luto. Ela não consegue ter esse fechamento, ela não pode ter esse momento, né? São fatores que deixam em risco essa pessoa para ela entrar em um luto complicado, né? Por exemplo, um luto de um relacionamento amoroso, que as pessoas falam que você tem que superar logo, que você tem que passar logo por aquilo ali, vai, anda com a vida, segue em frente logo, né? Muitas vezes a pessoa atropela o próprio processo dela. Isso pode gerar culpa. Essa pessoa com quem ela se separou pode ter sido uma relação extremamente ambígua para ela. Vamos pensar alguém que sai de um relacionamento abusivo. É um misto de alívio com tristeza. E a pessoa se culpa por sentir alívio.
né? Existem algumas pessoas que o marido abusivo morre, essa pessoa se sente aliviada porque ela conseguiu se livrar daquela relação de alguma forma e ela se sente culpada por se sentir aliviada, né? Então, lutos reconhecidos também estão muito ligados a relações que são ambíguas, que você ama e odeia ao mesmo tempo, né? E tá tudo bem essa ambiguidade, faz parte essa ambiguidade, né? A morte do outro pode nos gerar algum tipo de alívio também e a gente não pode se culpar por isso, a gente não precisa, né? A gente não precisa se culpar por conta disso, tá tudo bem, né? Então, o luto não reconhecido, a impossibilidade de falar desses tipos de perda e de ser acolhido nesses tipos de perda, deixa o enlutado em um risco muito maior para gerar um luto complicado, né? Principalmente, um luto que a gente falou na semana passada, o luto inibido. Ele não vive aquele processo de luto ali, naquele momento. E essa sujeirinha acumula para debaixo do tapete, né? Então, extremamente um fator de risco para isso. Me pediram para falar de 2 tipos de luto, de uma forma um pouco mais específica, tá? Antes de ir à frente, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida de tudo isso que eu falei, que envolve um pouco a definição de luto não reconhecido. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para esse momento, por favor, mandem aqui antes de eu aprofundar nos tipos de perda que me pediram para falar, tá? Enquanto isso, eu queria trazer um nome assim de super referência para lutos não reconhecidos, que é a doutora Gabriela Caselato. Tenho a honra de dizer que ela é minha professora atualmente na pós. E assim, ela é maravilhosa. Ela, ano passado, publicou o 3º livro dela. São 3 livros, O Fracasso da Empatia, Dor Silenciosa ou Dor Silenciada e Perdas não Legitimadas na Atualidade. São 3 livros que falam de tipos de lutos não reconhecidos. Olha a quantidade de perdas que a gente está falando, para ter publicado 3 livros. São 3 livros, cada capítulo desses livros são escritos por autores diferentes, falando de diversas perdas que não são validadas e não são legitimadas, né? Importante a gente ter a noção de que falar da perda não vai aumentar a dimensão dela. Muito pelo contrário. Poder falar da perda vai validar aquilo ali e vai reduzir um pouco a dimensão dela. Vai aumentar, muito pelo contrário, vai aumentar a sua possibilidade de criar estratégias de enfrentamento, né, para conseguir lidar com aquilo. Então, falar sobre as perdas, principalmente nessa situação de lutos não reconhecidos, é extremamente importante. É validar, é falar para o paciente, falar para o outro, falar, eu reconheço tua perda, eu entendo por que você está sofrendo disso, faz parte você sofrer por causa disso, né? É reconhecido você sofrer por causa disso. A gente tem uma necessidade humana de reconhecimento e de validação das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Uma pergunta: um luto complicado, não vivido ou trabalhado pode trazer para o lutado um quadro depressivo? Pode. Não apenas o luto complicado, tá? No luto normal, também pode ter alguns episódios depressivos. Não necessariamente o episódio depressivo vai fazer com que o luto fique complicado, tá? Que se torne ali um luto extremamente complicado, mas pode sim, um luto inibido, um luto que não for vivido, né, que vai se tornar um luto adiado na hora que for manifestado, pode ser manifestado com uma intensidade muito maior e gerar um quadro depressivo, tá? Então, as 2 perdas que me pediram, na verdade foram 3, uma foi agora há pouco, um pouco antes da live, vou ver se dá tempo de falar dela. Primeiro, me pediram para falar sobre luto pelo fim do relacionamento. É um tema que é muito pedido para eu falar aqui na página, né? Eu acho que é uma dor muito comum de todos, né? Todo mundo já passou, vai passar por isso ou está passando, né? Então, o fim de um relacionamento gera, sim, um processo de luto, né? É um luto tido como não reconhecido, porque é uma perda não muito validada, né? A sociedade vai dizer que não é algo que vale a pena a gente se lutar, que não é algo significativo o suficiente para a gente enlutar. Mas um relacionamento afetivo, um namoro, um casamento, um romance, algum relacionamento afetivo, ele pode sim gerar um processo de luto, porque pode ser muito significativo para a pessoa, né? E daí é interessante a gente pensar como que vai ser vivido isso. Como eu disse, dentro da particularidade de cada caso.
Mas existem alguns fatores que dá pra gente falar no sentido geral. Primeiro, qual é o papel que esse relacionamento e essa pessoa tinha na tua vida? Vamos pensar um relacionamento em que a pessoa, né, o que ficou enlutado, é extremamente dependente do outro. É um relacionamento de dependência e codependência. Isso vai gerar um processo de adaptação muito mais demorado, muito mais complicado. Porque a perda vai deixar um vazio muito maior e muito mais significativo do que um relacionamento em que a pessoa tinha a própria vida além do relacionamento. Quando você sai de um relacionamento no qual você tinha uma posição extremamente dependente, você sai muito mais sem chão, sem suporte, sem noção para onde ir, né? E daí a gente entra no quesito das perdas secundárias que envolvem o fim de um relacionamento. É você perder um papel que você desempenhava. Você deixa de ser a esposa do fulano, a namorada do cicrano, né? Você deixa de desempenhar aquele papel. Sem aquele papel, principalmente se você vivia um relacionamento em que tua única função era ser esposa, ser namorada, ser companheiro, ser companheira, quem eu sou sem esse papel, né? Eu atendo adolescentes, e adolescente é muito intenso no primeiro relacionamento. E eu falo muito, cuidado, vai devagar. E teus amigos, não larga teus amigos, não larga tua vida, não larga teus estudos. Porque se acabar, vai te sobrar o quê? Eles não gostam quando eu falo isso. Falam, nossa, doutora, já tá acabando o meu relacionamento. Não, gente, não é isso. Mas a gente tem que pensar que se acabar, se lá na frente acabar, vai te sobrar o quê? Se tudo que você vive é esse relacionamento. Na hora que acaba, essa perda secundária deixa até de ser secundária. Você entra numa crise de identidade gigantesca, porque você não sabe mais quem você é. Você não sabe mais seus hobbies, porque você fazia todas as vontades do outro, né? Até num relacionamento saudável, isso pode acontecer. Porque a gente confunde muito os hobbies. Ah, eu gostava de ir no teatro, mas será que era porque ele gostava ou era porque eu gostava? Ai, não sei, preciso redescobrir. Então, o processo de luto de um relacionamento afetivo, ele vai te colocar em um processo de reencontro consigo mesmo. E isso nem sempre é fácil passar, né? Então, geralmente as pessoas buscam a terapia após um rompimento amoroso, e que eu acho super válido, e eu adoro atender demandas assim, porque eu acho que é um processo, embora muito dolorido, muito difícil, que tem um resultado lá na frente muito maravilhoso, e que é muito bacana de acompanhar, é muito enriquecedor fazer essa jornada junto com as pessoas, né, junto com as minhas pacientes, de redescoberta de si própria, né, de redescobrimento, de voltar para si, de novo. Isso é muito rico, a gente descobre muita coisa nova, né? Então, o fim de um relacionamento amoroso, embora gere um processo de luto extremamente doloroso, principalmente o primeiro, né? Que a gente sempre cria muitas expectativas e é tudo muito novo, e daí na hora que termina é um mar de desconhecimento, um mar de desconhecido, ele pode sim ser muito transformador e muito potencializador da vida. Você realmente se redescobrir partes suas que, né, na verdade, descobrir partes suas que você nem sabia que existia, né? Então tem esse fator, eu falei um pouco, né, da oscilação de perda, restauração, tem esse grande fator de potencial de restauração, o fim de um relacionamento amoroso, né? Mas a pessoa pode sim sentir muita tristeza, ter estado depressivo, ter estado ansioso, sentir muita culpa, né? Então, a pessoa muitas vezes que terminou sente culpa por ter terminado com o outro, a pessoa que ficou sente muita raiva do outro, raiva de si porque fez, porque não fez, são sentimentos muito comuns e muito presentes em todos os processos de luto, né? Na grande maioria podem acontecer, e principalmente em fins de relacionamento amorosos, né? Raiva principalmente, ela aparece ali muito, muito presente, a culpa também. Discursos de, eu devia ter feito tal coisa, devia ter feito outra, né? Então, é um processo que pode, sim, ser muito doloroso e contar com a ajuda de um profissional para passar por isso, né? Então, tem muita gente que realmente procura terapia para passar por essa jornada depois, tá? Um outro luto que pediram para falar era o luto de pet. Hoje eu recebi até uma pergunta que eu achei muito interessante. A pessoa me perguntou, você trata, né, de lutos de pet ou só de lutos de humanos? E eu fiquei, gente, luto é luto.
Olha o que a gente, enquanto sociedade, faz. A gente fala assim, olha, o seu luto de pet não é válido. Tem que ter uma pessoa especialista para tratar isso. Luto é luto, né? A perda, perda, perda. Ai, amiga, que linda. Eu também te amo. Olha uma declaração dessa no meio da live. Então, assim, o porquê que a gente fala tanto de luto de pet recentemente, né? Os animais de estimação ganharam uma representação muito diferente na nossa vida nos últimos anos, né? A grande maioria das pessoas que têm bichinhos de estimação hoje tem eles como um papel dentro de casa, um papel na família. É o filho, é o irmão, é o neto, é o amigo, é o companheiro, é a parceria. Quantos casais hoje que decidem não ter filhos e pegam bichinhos de estimação e os tratam como filhos? Né? Isso dentro de uma configuração de família, hoje em dia é válido. Casais que se separam entram em briga de guarda por causa do cachorro, por causa do gato, por causa do papagaio, enfim. Então, olha o papel que o pet hoje tem na nossa vida. Então, como que a gente vai falar que não é uma relação significativa o suficiente para gerar um processo de luto na perda desse bichinho? Não é? Então, assim, acho que a grande maioria aqui deve saber. Eu perdi a minha cachorrinha, acho que semana que vem fazem 3 anos. E, gente, é uma perda muito doída, porque a rotina inteira muda, né? Então, não tem mais o rabinho abanando, não tem mais o sorriso chegando em casa, não tem mais... eu estudava em prova junto com ela, não tem mais a companhia, não tem mais o falar bom dia para aquele bichinho. Então, e os cientistas já mostram que a dor é muito semelhante, se não igual, à perda de um ente querido, né? O que é necessário, eu acho, a gente ficar atento quando a gente fala de perda de pet, do mesmo jeito que pela perda de um relacionamento amoroso, a gente tem que tomar cuidado para não entrar num relacionamento de muita dependência, para que a perda não deixe um vazio gigantesco. A perda do pet, eu acho que é interessante também trabalhar isso. Qual é o papel que esse pet tinha na vida da pessoa? Né? Será que essa pessoa ela tinha outros vínculos com seres humanos semelhantes, porque isso é importante? Ou ela tinha um vínculo só com o bichinho de estimação? O bichinho de estimação era tudo na vida dela. Aí isso vai gerar realmente um luto muito complicado, né? Porque ela perde toda a referência dela, ela perde toda a possibilidade de vínculo e de relacionamento enquanto ser humano. Né? Então, não dá pra gente depositar toda a expectativa de relacionamento humano no bichinho, no pet, porque infelizmente a gente sabe que vive menos do que a gente, né? Então a gente já tem que ter um pouco essa consciência de que não dá pra colocar toda essa expectativa, toda essa dependência em cima desse bichinho. Mas é sim, um luto muito válido da gente falar e da gente trabalhar, tá? Então também é um luto que as pessoas procuram ajuda profissional para trabalhar com isso. Já existe plantão psicológico de auxílio para lutos de pet, né? Então, antigamente, falando um pouco de rituais, eu já falei um pouco aqui na página da importância da gente viver rituais na perda, né? E o luto não reconhecido, um dos fatores que deixa ele como um risco para luto complicado é a falta de rituais. A gente termina um relacionamento, a gente não faz nada. A gente quer seguir a vida, a gente quer esquecer a pessoa e seguir a vida. A gente não faz um momento de rever, organizar as emoções e ideias envolvidas naquele relacionamento. A gente não ritualiza o fim daquele ciclo. Mas o que a gente faz é jogar as roupas do outro na porta da casa e pega isso aqui de volta. O pet, antigamente, não existiam rituais para a morte do bichinho. A pessoa não tinha o que fazer com aquele corpo. Antigamente se enterrava o quê? No quintal de casa e olhe lá. Hoje em dia já tem até um grande mercado financeiro envolvendo isso. Então, mostrando a importância e o crescimento desse tipo de relação e, consequentemente, desse tipo de luto na nossa sociedade. A importância de ritualizar isso. Né? Então, aonde você vai enterrar o bichinho? O que vai ser feito com o bichinho? Né? A importância até de saber o que é feito, de ter uma ritualização em volta daquilo. Os rituais são muito importantes para a gente organizar as nossas ideias e emoções envolvidas na relação e na perda da relação.
né? Então, final de relacionamento também, resolver pendências, pensar o que você aprendeu com aquela relação, o que você adquiriu, o que você quer manter com você, o que você quer deixar pra lá, tentar resolver qualquer tipo de mágoa, né? Pendências nesse sentido de não alimentar mágoa, não alimentar culpa, pensar em como que aquele relacionamento mudou você, porque muda, a gente se relaciona, a gente muda, a gente vai ficando muito parecida com as pessoas que a gente se relaciona. Né? Se você quer manter aquela mudança, se aquela mudança foi positiva para você ou se não foi, isso é ritualizar a perda, né? Tirar momentos para fazer esse pensamento, para fazer essa elaboração, isso é ritualizar a perda, tá? Deixa eu só ver que tinha uma pergunta aqui que eu não consegui. As mortes, quando não são seguidas de velório e enterro, como no Covid, podem ser consideradas como possibilidades de luto não reconhecido? Não necessariamente de luto não reconhecido, mas de luto complicado, sim, né? O que acontece? A falta de velório e de enterro, o que pode gerar? Pode gerar um aumento do tempo em que a pessoa se mantém em estado de... em estado de negação diante daquela perda, né? A falta de algo concreto, de ter aquele momento de concretização da perda, o ritual serve para isso também, o velório, o enterro, pode fazer com que a pessoa fique em estado de negação por muito mais tempo. E isso pode gerar até um quadro patológico de cisão, da pessoa viver. Tem algumas pessoas em estado muito forte de negação da perda, às vezes logo depois da perda, que você conversa com a pessoa, você fala, meu Deus, em que mundo que ela tá? Você acha que a pessoa realmente saiu da casinha, porque ela fala como se a perda não tivesse acontecido. Então, em alguns casos, pode gerar isso. E daí gerar um luto mais complicado, um luto crônico, que vai demorar muito mais tempo para ser elaborado, muito mais tempo para ser realmente vivido da maneira que deveria ser vivido. A falta de ritualização em fins de namoro, fins de relacionamento, também pode provocar isso. Quantas pessoas estão aí vivendo relacionamentos que já acabaram? E elas vivem como se elas ainda estivessem no relacionamento. E ó, já passou há muito tempo, né? Então, assim, por quê? Porque não fechou esse ciclo, porque não ritualizou, né? Então, ritual não é só velório e só enterro, tá? A gente pode montar os nossos próprios rituais, né? Eu fiz um post, falei no Stories há um tempo sobre isso. A gente pode montar o nosso próprio ritual, essa questão da carta que eu falei, de resolver pendências, tirar um momento para pensar o que você aprendeu, o que você elaborou com aquilo ali, como que aquilo ali te mudou. Isso é um ritual necessário para fechar o ciclo e que te ajuda a conseguir seguir para o ciclo da frente, né? O pet também. O que você quer fazer com aquilo? Né? Você vai guardar alguma coisinha do bichinho? Como que você vai processar esse ritual? Você vai ter uma foto, você vai conversar com a foto, o que você vai fazer com essa, para acolher essa perda, para dar um lugar para essa perda, para dar uma certa concretude para essa perda e conseguir elaborar isso, tá? Um outro tipo de luto não reconhecido que me pediram, ainda dá tempo de falar, abandono na infância. No Rios de hoje, né, eu coloquei ali vários tipos de luto, um deles é abandono na infância. Por que o abandono na infância é tido como um luto não reconhecido? A gente não fala muito disso, não é muito falado, não é muito divulgado, a sociedade não valida como, mas vamos pensar. Dentro da teoria do apego, que é a base fundamental aí dos estudos de luto na psicologia, Bowlby vai falar que é inato do ser humano encontrar figuras de apego. Figuras de apego são pessoas que oferecem a sensação de segurança pra gente quando a gente se sente ameaçado. Geralmente, logo na infância, a gente já vai buscar muito instintivamente nos primeiros meses de vida quem vai ser a nossa figura de apego. E geralmente é a figura cuidadora principal. A mãe, a avó, o pai, enfim. Quando a gente pensa numa criança que na primeira infância ali, nos principais anos da vida dela, para a formação de qual vai ser o padrão de apego dela, ela sofre um abandono, aquilo gera um vazio que não vai ser suprido e que vai ficar, né? Então, Bowlby chegou a estudar os efeitos de um abandono na infância na saúde mental do adulto, associando a maiores índices de doenças psiquiátricas, ainda na vida adulta. Então, assim, já lá na frente, as pessoas terem repercussões por conta desse abandono na infância, né? O principal é que não é só a questão do abandono.
É como vão lidar, todo o contexto dessa criança vai lidar com esse abandono. Vai existir uma figura que vai suprir essa falta? Vai existir uma figura que vai oferecer a segurança que foi abandonada, que foi largada? Né? Geralmente, quando a gente vê uma criança que foi abandonada, qual é o contexto total em que ela vive? Qual é o contexto de estrutura familiar, de estrutura psíquica, de condição financeira, de condição social, escolar? Qual é todo o contexto dela? Todo esse contexto vai influenciar em como isso vai repercutir na vida, né? Mas quando a gente fala de abandono, a gente está falando de uma separação extremamente significativa, de um vínculo principal de vida dessa criança. Então, isso sim vai gerar um luto. E por que é um luto não reconhecido? Porque a gente está falando de uma criança e a nossa sociedade tende a achar que crianças não entendem o que estão acontecendo. A criança, ela manifesta o luto de outras formas, né? Do mesmo jeito que ela manifesta dores, no geral, psíquicas de outra forma. Então, não necessariamente ela chora ou fica triste. Ela pode ficar agressiva, ela fica com raiva, né? Luto na infância e na adolescência tende, às vezes, na maioria dos casos, a aparecer mais através de manifestações de agressividade e de raiva do que de tristeza e humor um pouco deprimido. Então, é a criança que é agressiva, é a criança que fala, que responde, que bate. E daí a sociedade tende a entender que aquilo não é luto, é revolta. Mas a revolta também faz parte do processo de luto, né? Então, é de novo voltar na noção de que luto não é só tristeza, não é só chorar. É muito mais amplo do que isso, é muito mais complexo do que isso. É um compilado aí de emoções e que oscilam muito, né? Uma montanha russa, é viver uma montanha russa, tá? Então, por conta disso que o abandono também é colocado como um luto não reconhecido, né? A gente também tem aposentadoria. Aposentadoria tá ligado a você criar um luto de identidade, né? Quem sou eu sem o meu trabalho? O que eu vou desempenhar agora? Um pouco parecido com a questão de relacionamento amoroso, né? Ainda em relacionamento amoroso, um tema que também repercute muito aqui, um relacionamento abusivo, né? Olha quanta perda, quanto luto tá envolvido no relacionamento abusivo. Você perde sua identidade, você perde sua liberdade, você pode perder sua liberdade, você pode perder a sua saúde física e mental, você perde seus amigos, você perde vínculos significativos com a família, porque, né, a pessoa vai te pressionar a sair desse relacionamento. Você entra num estado de constante alerta, num relacionamento abusivo já extremamente grave e de violência, né? Então você perde até o seu senso de segurança, que é uma necessidade extremamente básica nossa enquanto ser humano, tá? Então, a importância da gente falar de todas essas perdas, de falar de todos esses processos, né? Reconhecer, validar, né? A pessoa que tá vivendo aquela perda que sabe o quanto aquilo dói. A gente não tem gabarito para julgar a dor do outro. E a gente, eu coloco também aqui, eu sei que tem um monte de profissional de saúde que tá acompanhando aqui a live, que me segue, me coloco junto. Eu também não tenho gabarito para julgar a dor do outro. Eu tenho um gabarito teórico para o quê? Acompanhar e acolher a dor do outro da forma mais adequada possível. E isso envolve não dar palpite na dor do outro. As pessoas falam muito do luto ressignificado. Todo luto ressignifica? Todo mundo transforma? Não. Tem gente que só sobrevive. Tem pessoas que passam por perdas tão, assim, que acaba com a vida da pessoa que ela realmente só sobrevive. E a gente ajuda ela a sobreviver dentro dessa perda. Quem vai dizer qual é o significado, qual é a representação, qual é a importância daquela perda, como é aquele luto, é o outro, é quem tá vivendo o luto. O outro me conta da perda dele, eu escuto, eu acolho, eu valido e eu ajudo ele a se orientar dentro daquela perda. Eu não digo pra ele, essa perda é válida, essa perda não é válida, porque eu não tenho gabarito pra fazer isso, né? Então, eu acho que quando a gente fala de lutos reconhecidos, é muito disso. Nossa sociedade precisa parar de medir a intensidade da dor e do luto pela necessidade de um corpo para enterrar e pelo tamanho do caixão. Porque daí um bebê não é luto suficiente. A criança que está desaparecida não é luto suficiente, porque ela não tem corpo para enterrar. Não é assim. Luto vai muito além disso, né? Olha o vínculo que foi quebrado ali. Olha o vínculo que foi rompido.
o vínculo que precisa ser transformado, o mundo inteiro da pessoa precisa ser transformado. É isso que ela está vivenciando, né? Então, acho que falar de lutos não reconhecidos é muito falar da gente começar a quebrar realmente os nossos paradigmas. Os paradigmas sociais de querer ficar ditando regra para luto faz muito mal para nós mesmos, porque todos nós vamos passar por um luto, já passamos, estamos passando por N lutos na vida, né? Eu recebi, tanto na live passada quanto nessa, algumas perguntas e eu queria fazer uma nota aqui. Gente, luto é uma perda, é um processo involuntário que a gente passa diante de uma perda muito significativa, né? De novo, do mundo presumido e de um vínculo significativo. Se você está num relacionamento que não é recíproco, isso vai te gerar tristeza, angústia, até uma depressão, né? Pensando como transtorno e doença mesmo. Vai te gerar uma tristeza muito profunda. E eu entendo isso, eu reconheço isso. Mas envolve uma escolha sua, mesmo que inconsciente, continuar nessa relação. Continuar investindo sua energia e sua expectativa ali. O luto, a gente não escolhe viver. Quando a gente vê, a gente já tá naquela montanha-russa, né? E daí, a nossa única saída desse processo é vivendo, né? O luto a gente não supera, a gente vive o luto. A única saída dele é vivendo ele. É igual um labirinto, não tem como sair dele não. Você tem que achar sua saída passando pelo caminho. Então, cuidado em confundirem falta de reciprocidade, quebra de expectativa com processos de luto. Isso gera talvez até uma certa banalização do que é um processo de luto, que é algo muito mais complexo do que tô vendo que essa relação não tá me entregando o que eu quero e de alguma forma eu continuo escolhendo estar ali. A gente tá falando daí de questões de autoestima, de questões de amor próprio, que também são extremamente significativas de serem trabalhadas, que também são demandas muito significativas. Porém, não é luto, tá? Então, né, vamos separar o joio do trigo. Como ajudar uma pessoa que não consegue enxergar o luto? Depende do que você está falando, enxergar o luto. Cada um tem um modo de viver o luto, né? A negação é uma manifestação do luto. Então, ela já está vivendo o luto dela, né? Você não vai forçar a goela abaixo ela a aceitar que ela está num processo de luto, mas provavelmente ela vai precisar do tempo dela. O que você pode oferecer é a sua presença. É a sua presença e a sua ajuda para quando ela quiser falar da dor, para quando ela quiser reconhecer a perda, ela saber que ela tem você para contar. Eu acho que é a melhor ajuda que a gente pode oferecer, né? Melhor do que falar algo e acabar falando algo errado é se disponibilizar a ouvir e ouvir de verdade. Para quando a pessoa quiser falar, você ouvir de verdade, né? Não é, olha, tô aqui para você, na hora que a pessoa quer falar, você fala, ai, muito pesado, não quero para mim. Daí não dá também, né? Mas não enxergar o luto já é estar vivendo o luto, já é um processo do luto, né? Essa negação, esse entorpecimento já faz parte do processo de luto também. Então, ela já está vivendo o luto dela, a maneira dela, né? Esteja ali, por ela é a melhor forma de ajuda, né? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Tô olhando aqui meus tópicos, acho que eu falei de todos que eu queria falar. Não dá pra gente falar de tudo exatamente, né? Mas a intenção era, eu acho que realmente quebrar esse paradigma de que como que a gente julga, né? A gente não tem esse parâmetro para julgar. Relembrar vocês da importância de ser um pouco mais empático, sabe? Com a dor do outro, enquanto sociedade como um todo, né? Eu acho que a gente não pode se eximir e sair da responsabilidade, porque todos nós fazemos parte dessa sociedade que julga a dor do outro, que julga o luto do outro, né? Então, qual é a nossa responsabilidade em relação a isso, né? Principalmente para os profissionais de saúde, né? Relembrando que o desconto da Masterclass vai até hoje. Vou deixar aberto até, são 9h15, vou deixar aberto até meia-noite vira o link com um novo valor. E daí o novo valor, as inscrições ficam abertas até dia 1º de março, tá?
Vou postar os livros que eu indiquei da Caselato, são maravilhosos, indico os 3, tem os 3, são leituras assim maravilhosas que realmente abrem a nossa mente e fazem a gente quebrar esses paradigmas, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre luto materno, também quarta-feira, também 8h30, também vai ser muito legal. Tem bastante coisa para falar dentro do âmbito de luto materno, tá? Quero agradecer a participação de todos hoje, a presença de todo mundo, muito obrigada. E quem ainda não fez ela tem Instagram, vou postar e vou marcar ela. Oi, Dri, a Dri também é aluna da Caselato, ela chegou agora. Dri, eu tava falando da Gabi, dos livros da Gabi de Luto Não Reconhecido, maravilhosa diva, Gabriela, né? Sensacional, eu vou convidar ela pra ver se ela vem um dia aqui falar com a gente. Nossa, ela é muito maravilhosa, gente. E é isso, gente, muito obrigada pela live de hoje, pela presença e até semana que vem. Um beijo.